Olá, pessoal do sétimo ano. É um prazer estar de volta em contato com vocês, apesar de ser virtual, né, dando continuidade à nossa aula, né, do capítulo 2 a partir da página 30. Ok? Espero ter encontrado vocês bem, com saúde, a família também, com muita responsabilidade no ensino-aprendizagem, né, porque é a chave do nosso futuro. A gente tem que ter aquele momento de estudar, de adquirir conhecimento, para que nos anos seguintes, né, a gente tenha menos dificuldade em aprender as novas matérias que vão chegar para vocês, ok? Então, espero estar em contato sempre com vocês, né? Logo a gente está presencial, ok? Então, na última aula, a gente falou, né, sobre a atmosfera, as suas alterações, falamos sobre o ciclo do oxigênio, esse ar gostoso que está aqui, né, o gásinho. E agora a gente vai falar sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, né? O carbono, por que é um ciclo? Porque ele gira do ambiente, passa pelos seres vivos e volta de novo, certo? Então é um ciclo devido a isso. Então o carbono ele está presente aqui no meio ambiente. Aonde é isso? Olha, ele está aqui no ar, ele está no solo, ele está na água e ele está nos seres vivos também. Então fica esse ciclo, a gente retira, né, ele do meio ambiente e lança de volta. Né? A gente tira o elemento carbono através de que é isso? Através da alimentação, certo? Dessa substância que a gente vai se alimentando, né? E a gente vai adquirindo essa maravilha que é o nosso querido carbonozinho. Okay? O carbono ele é fundamental na formação do organismo. Ok? Então, todo organismo é a base do nosso carbono, certo? Ele é a base da formação de todos os organismos vivos, seja ele vegetal ou seja ele mineral, ok? É, vegetal e também animal, como a gente, né? Nós somos formados do carbonozinho, ok? Então, isso é o ciclo. Então, o carbono, você falou, que o carbono ele está tanto nos seres vivos como no meio ambiente. Mas onde é que ele se encontra em maior quantidade? Então, ele se encontra em maior quantidade aqui no ambiente, certo? Em forma do gás carbônico, certo? Então, o carbono ele está aqui, ó, em maior quantidade no meio ambiente, em forma de um gás, o gás carbônico e também chamado de dióxido de carbono, certo? Então nós temos o dióxido de carbono e temos também o monóxido de carbono. O monóxido é aquele que sai do cano de escapação dos carros, certo? Aquela fumaça que sai dos carros, dos caminhões, dos ônibus, da moto, certo? Então ali são chamados de monóxido de carbono. O que você lança, e eu estou lançando, e os outros seres vivos, aí é o que? O dióxido de carbono. Então ele existe em maior quantidade aqui no ambiente, ok? Esse monóxido de carbono ele é retirado do meio ambiente, esse gás, através dos vegetais, das plantas e algas, ok? Então, essas plantinhas, ela retira todo o gás carbônico que está na natureza, ok? Através de quê? Lembra que a gente falou, e a professora lá atrás falou também para vocês, lá no sexto ano, através do processo da fotossíntese, certo? Então, através da fotossíntese, as plantas absorvem esse gás carbônico, retira, e aí ela vai ficar com esse gás carbônico para fazer o quê? Ó, esse gás carbônico ela vai utilizar com a ajuda do sol, dos sais minerais que ela tira do ambiente e da água também, ela vai formar matéria orgânica. É a nossa matéria orgânica, as frutas que você come, os cereais, tudo isso aí vai ser formado através desse processo da fotossíntese. Né? A planta produz tanta matéria orgânica que ela não consegue
como é que se diz, digerir tudo, né? Gastar, a palavra é essa, gastar toda essa matéria orgânica, né? Principalmente porque ela não tem movimento, ela não se movimenta, né? Os vegetais eles são fixos, né? Então ele não se movimenta, então ele não gasta muita energia, né? A gente não, a gente se movimenta, né? Então a gente tem um certo gasto de energia. Então aí sobra aquela reserva que, graças a Deus, que vai servir para nós e os demais seres vivos na Terra. Ok? Então é através dessa querida fotossíntese que vai ocorrer a retirada do gás carbônico da natureza. Né? A quantidade de carbono na natureza, ela existe na Terra? Ela é fixa? Né? É uma pergunta interessante e é a mesma, certo? É a quantidade que existe aqui. Se alterar uma coisinha pouca, mas normalmente era para ser essa quantidade existente na Terra. Só que aconteceu uma coisa, né? Ao longo do tempo, uma alteração. Através de quê? Da manipulação do homem. Né? Então houve uma elevação da quantidade de gás carbônico na natureza. Como assim? Essa todo mundo respira? Não. Através daquilo que você estudou, lá no 6º ano, o homem retirou aqueles fósseis. Né? Ele retirou o petróleo, o carvão mineral, certo? Na hora que ele retirou esse material da natureza que tinha ali armazenado, né, uma grande quantidade de gás, de carbono, né, tanto no carvão mineral como no petróleo, e o homem fez o quê? Através dele, a queima. Na hora que ele está queimando, ele está quebrando, certo? E liberando para o ambiente mais gás carbônico, certo? Mais gás carbônico através daquele processo que a gente falou da combustão, da queima. Então isso alterou, certo? Então aumentou a quantidade de gás carbônico na natureza. Ah, isso não é bom de jeito nenhum. Não é bom nem para nós, não é bom nem para os outros seres vivos. De maneira alguma. A gente tem que se manter no equilíbrio. Né? Como se diz, tudo demais é veneno. Até água demais é veneno. Até oxigênio demais é veneno. Certo? Ele vai oxidar nossas células também. Olha, o oxigênio é maravilhoso, né? Lembra que eu falei? A queima dos nutrientes, né? Com ele a gente vai produzir energia. Mas tem uma coisa que você vê na sua casa, né? Ou na frente da sua casa, que o oxigênio está prejudicando e muito. Né? Se você tem um portão na sua casa, você vai ver que tem o quê? Um ferrugem, como tem aqui no portão de casa. Aqui dali é oxidação. Né? A água com o oxigênio vai formar o ferrugem. E isso você viu que vai destruindo o portão. Né? Por isso que a gente pinta o portão. Para quê? A gente pinta para ficar bonito, né? Uma estética bacana, bonito. Mas é principalmente para se proteger dele aqui, ó, do oxigênio. Então tudo demais é veneno. Então esse excesso de gás carbônico na natureza trouxe um prejuízo grande para nós. E se continuar o homem fazendo isso aí vai aumentar mais ainda, principalmente para as gerações futuras, certo? Então, esse gás carbônico, o que é que ele pode acontecer? Olha, o gás carbônico que existe normalmente na nossa atmosfera, ele é bom porque ele ajuda a concentração dele normal, né? A concentração dele natural, certo? Ele é bom também, esse gás carbônico aqui na natureza, porque ele ajuda no processo do efeito estufa da Terra, certo? Então existe o efeito estufa da Terra? Sim, existe, certo? A Terra, ele precisa de uma certa quantidade de calor, como você e eu. A gente tem uma temperatura, né, ideal para o nosso corpo, para nos manter vivo. Qual é a temperatura do nosso corpo? Tá lembrado que a professora falou? Muito bem, e o médico, quando você já foi ao médico,
ou no consultório, ou leu, é o quê? 36,5 ou 37 graus, né? Essa é a temperatura ideal do nosso corpo, para nos manter vivo, para nos manter equilibrado, certo? Para que a gente possa fazer todas as nossas funções orgânicas, né? Porque você está pensando que você não está vendo nada mais dentro de você, ó. Seu organismo está trabalhando, certo? Está produzindo. Ele não para. Aqui dentro da gente, essa máquina é 24 horas trabalhando. Né? Você, eu estou dormindo, estou descansando. É só o modo da gente falar, mas seu cérebro está assim, ó, trabalhando. Certo? Aqui dentro, ó, o sistema digestivo está trabalhando, fazendo a digestão, absorvendo o que é bom, filtrando o seu sangue, o caso dos rins, né? Olha, é direto fazendo isso aí, ok? Analisando tudo que você come, ok? Então, isso ocorre. Então, a temperatura do nosso corpo, elas nos mantém vivos e ajuda nessa transformação orgânica na gente. Só que é o seguinte, com o aumento desse gás liberado pela combustão, né, pela queima do petróleo, pela queima do carvão mineral, né, então alterou a quantidade desse gás na nossa atmosfera. Alterou. E com isso o que é que vai acontecer? Ó, normalmente os raios entram, né, vem lá do solzinho, entra na nossa atmosfera, uma parte dele volta para o espaço, outra fica aqui, formando o efeito estufa. Certo? Para quê? Para manter a temperatura da Terra. Só que com a quantidade, vamos dizer que antes era só esse dedinho aqui meu, agora aumentou a quantidade para 2. Então os raios penetram, certo? E tem dificuldade de ir para o espaço. E quando ele passa é uma quantidade pouca, menos do que era necessário. E com isso, o que é que acontece? Os raios vão ficando aqui dentro e vai emitir mais calor. Certo? Vai alterar a temperatura. A Terra tem uma temperatura ideal dela. Sabia disso? Acho que você sabe, né? A temperatura da gente, eu falei que era 36,5, 37 graus. A temperatura da Terra é 15 graus centígrados, certo? Nunca esqueça. A Terra tem a temperatura dela, 15 graus centígrados. Ok? Então aumenta essa temperatura. Então o excesso intensificando a temperatura do planeta, o que é que pode trazer para a gente? O que você vê no jornal falando, o que a professora e você leu no livro, aquilo que a gente chama de aquecimento global. Olha, aquecimento global não é só no Brasil não, nem no Juazeiro, nem no bairro do Socorro, nem na nossa escola, é no mundo todo. Certo? Então, aquecimento global, isso ocorre no mundo todo aqui. Ok? Então, aí, aquecendo, o que é que vai ocorrer? Né? Então, a ocorrência desse aquecimento global vai trazer consequência talvez irreversível para a gente. Olha, envelhecimento precoce da gente, né? A consequência também pode aparecer o degelo, certo? Quer dizer, aquelas carlotas polares, ela vai derreter, ok? Vai derreter, consequentemente vai aumentar o nível de água dos oceanos. Aquelas cidades litorâneas próximo ao mar vai ser inundada, talvez até vai desaparecer da terra. A água do mar que é salgada, no seu nível ela pode diminuir o nível de sal, isso é prejudicial à vida aquática de muitos seres vivos que só sobrevivem naquela água salgada, certo? A evaporação dos rios, olha as consequências aí. Certo? Os rios, açudes vão secar mais rápido. As lavouras, né, não vão
desenvolver tão fácil com a temperatura muito alta. As plantas vão secar suas folhas. Lembra que a gente falou que nas folhas onde ocorre a fotossíntese? Então, se não tem folha, se a folha murcha, se a folha seca, não vai ter fotossíntese, né? Consequentemente, não vai ter matéria orgânica, nosso alimento e o alimento de todos os outros seres vivos. E não vai ter essa maravilha que a gente tem aqui, ó, o oxigênio. E ela também não vai conseguir absorver o gás carbônico, certo? Olha o desastre que pode ocorrer aí, nesse caso do aquecimento, devido tudo à liberação desse gás carbônico e o aumento do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa natural, ele é necessário para a sobrevivência da Terra, para a nossa sobrevivência, certo? Dos seres vivos, de um modo geral. Então há necessidade, só que devido ao lançamento, né, ao excesso desse gás, então vai ocorrer o que você tem no seu livro, que você vai ler, e o que você está escutando agora, e vê no jornal, e vê falando, o aquecimento global. Então vai ser um desastre, e talvez irreversível, né? Pode correr morte dos seres vivos, tanto do lado humano como dos outros animais, né? Porque vai bater o que? A fome, a falta d'água, né? Então, faltando água, não tem produção. A água é fundamental para a vida. A água não está só para a gente beber e tomar banho, não. A água está para a produção do nosso alimento, né? Você, eu, a gente só se alimentou, só almoçou, graças a Deus, porque alguém está produzindo, plantando, e ele só conseguiu com a água, que pode vir da chuva ou, né, a água dos reservatórios, ok? Então, olha, para você ver a proporção da produção de gás carbônico e a retirada desse gás carbônico, a absorção desse gás carbônico da natureza, ela é diferente, né? Existe 3 formas de liberação de gás carbônico na natureza. 3 formazinhas. Quais são essas formas? Olhe, a respiração celular, tá vendo? A respiração celular, a decomposição. Quando você, eu, né, a gente joga, um animal morre, as plantas, né, aí vai haver uma decomposição ali, na hora que ela está decompondo, ela está liberando também esse gás carbônico que está dentro da gente armazenado, ok? Outra forma, olha, uma, respiração celular, 2, decomposição, 3 é o que, Aécio? A combustão, a queima, certo? Então a queima também é prejudicial. Então ela produz muito gás carbônico aí. Porque na hora que você está queimando, aquele gás carbônico está se libertando, aquelas moléculas quebrando, e ela está indo para o espaço aqui, né? Para o ambiente aqui. Então a combustão também é um fator na alteração do gás carbônico na natureza, certo? Então isso pode ser muito, muito mesmo prejudicial para todos nós aqui, ok? Pronto, se você falou, nesse caso, são 3, né? Na produção do gás carbônico na natureza. E para tirar? Deve ser quantos para tirar? É só um. Então é 1 contra 3. Né? Se fosse no futebol, é quase uma goleada, não é verdade? É 1 contra 3. Quem é esse 1 tão poderoso que está contra esses 3 aí que produz? Né? É os vegetais, as plantas, certo? A fotossíntese. Só tem eles, os vegetais, algas e as plantas. Só eles têm a capacidade de retirar o gás carbônico da natureza.
Tá vendo? Enquanto três estão produzindo, mas olhe lá, eles estão produzindo pela necessidade, porque a gente precisa respirar, né? A gente precisa queimar, certo? Mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. A gente vai morrer. Os seres vivos estão morrendo todo dia. Os vegetais estão morrendo todo dia. Frutas caem no solo podre e tem que fazer a decomposição. Isso é natural. O que não é natural é o excesso que a gente está produzindo também, né? Então, só os vegetais é que tem a capacidade de retirar esse gás carbônico da natureza. Por isso, como eu falei para vocês na última aula, né? A gente tem que respeitar os vegetaizinhos. Mesmo aquela plantazinha que não produz fruto, nem nada ali. Ai, não tem flor. Ai, não tem fruto. Essa planta não presta, não. Não, não é assim, não. A gente não pode deixar um matagal tomar de conta da frente da nossa casa, né? Porque vai atrair barata, ratos, né? Sapo, não. Mosquito, né? Não, mas a gente pode deixar as plantinhas, né? Nos canteirozinhos, nas praças, na frente da nossa escola, da casa do nosso vizinho. Ai, meu Deus, essa folhinha aqui, como ela tá bom, ela tá tirando o nosso gás carbônico. Ela tá tirando o gás carbônico de todo mundo aqui, até mesmo do cachorrinho ali, ó, do gatinho, do galo, tudo ali. Nós estamos produzindo gás carbônico. Os vegetais produzem, os vegetais ele retira, mas eles produzem também, porque ele faz o processo respiratório dele, ok? Então, aí o que vai prejudicar também, que é prejudicial, no excesso desse gás carbônico na natureza, sabe o que é também? É o desmatamento, certo? Então, o desmatamento mundial, viu? Porque às vezes o pessoal só vê, o desmatamento da Amazônia, o desmatamento no Brasil, o desmatamento, a gente só vê, né, batendo no nosso Brasil aqui. Então ele pode, não, tá errado também, certo? A gente precisa da madeira, mas tem que ter um controle, né? A gente precisa da madeira para fazer uma porta, né? Os caibros, as ripas, precisamos de madeira sim, né? Para fogueira, né? Para fazer o carvão, precisamos da madeira, mas precisamos de um controle, né? Onde tira e não se bota, acaba. Mas pode plantar, tem certas árvores que você planta, aí você tira, aí você replanta de novo, e esse ciclo bacana, certo? Então não pode destruir a Amazônia, também não. Mas os outros países também já fizeram o contrário também, já desmataram tudo. Tem país que não deixou uma plantinha também, né? Passaram o facão em todos. Então, esse desmatamento global também, a gente está envolvido também nesse desmatamento, altera também o gás carbônico, a temperatura global da Terra, né? Vem esse problema do efeito estufa. Por que isso aí é isso? Porque o desmatamento, olha, está lembrado na aula agora? Porque as plantas retiram o gás carbônico. Se você desmata, se você desmata, cadê as plantas para tirar o gás carbônico? É só a gente liberando gás carbônico, liberando gás carbônico, liberando. E aí? Vai haver um grande desequilíbrio, certo? É como se eu fosse dar aula, chegasse numa sala de aula, não tivesse nenhum aluno. Ia adiantar eu falar, não é verdade? E vocês também chegassem na escola, não tivesse ninguém lá, não tivesse um professor, seja qual for o professor, né? Eu não ia fazer efeito para vocês. Ok? Então, o desmatamento também é a causa fundamental do aumento do efeito estufa também, porque as plantas que retiram esse gás carbônico, certo? Então, tem que haver o desmatamento? Tem que retirar o vegetal? Tem, mas tem que ter um controle também, um equilíbrio. Eu tiro, eu boto. Eu tiro, eu boto. Certo? Então tem vegetais que ele cresce rápido. Hoje em dia tem a genética que a gente vai trabalhar no nono ano, né? Que as plantas, antigamente uma planta era 8, 10 anos para botar fruto, né? Hoje tem plantas precoces, com 2 anos, com 1 ano, com menos de 1 ano, tá produzindo aí que é uma beleza. Isso é a ciência chamada de genética envolvida, né? Isso é bom,
Por que que é bom? Porque o consumo é grande. Se for esperar, né, para que daqui 1 ano, 2 anos, uma mangueira coloque a manga, a gente morre. Porque não é só nós que vai comer dali. É o mundo todo que precisa de um país, de outro e assim por diante. Não é verdade? Ok? Então, isso aqui é o que prejudica o ciclo do carbono que a gente falou agora, né? A combustão e também o desmatamento. Ok? Agora a gente vai entrar no nosso ciclo do nitrogênio. Nitrogênio. Essa eu me lembro que tu falou que o nitrogênio é o gás em maior quantidade no meio ambiente. É verdade. O nitrogênio, ele tem em torno de 78%, certo? 78% do gás existente na nossa atmosfera é o nosso querido nitrogênio. Mas aí, esse nitrogênio serve para quê? Ele serve para alguma coisa? Serve. O nitrogênio é o elemento químico que ajuda na formação das nossas proteínas. Na formação das nossas proteínas. Então ele é importantíssimo demais para nossas proteínas. Todo o nosso corpo é formado de proteínas. Nosso cabelo, sangue, pele, ossos tem proteínas, certo? E vem desse elemento aqui. O nosso DNA, que você veio falar, olha, fazer o DNA. Nosso DNA, onde está o nosso material genético. É o nosso querido ácido desoxirribonucleico. Certo? Temos também o nosso RNA ribonucleico, né? Então, nesse caso aí, eles são a base de proteínas. Então, o nitrogênio, ele é importante nessa formação, certo? Para nossas proteínas. Aí você diz, é só para isso aí? Então, mas aí tem uma coisa interessante. O nitrogênio ele se encontra, porque é um ciclo, ele se encontra aqui no meio ambiente, certo? Ele se encontra no solo, ok? E vai passar para a gente aqui também. Só que é o seguinte, apesar de estar cheio de nitrogênio aqui ao meu redor e ao seu redor, por mais que eu faça isso aqui, ó, que a gente não pode inspirar pela boca, né? Ok? Por mais que a gente vai fazendo todo esse processo aqui, você sabia que você e eu, nem os outros animais, têm a capacidade de absorver o nitrogênio? A gente não consegue fixar o nitrogênio dentro da gente. Não adianta. E aí, se você não falou que o nitrogênio é a base das nossas proteínas, e se a gente inala ele no processo respiratório? Ele entra, não fica aqui dentro da gente, e aí? Como é que vai formar nossas proteínas? Aí, aonde está a chave do negócio, certo? A gente só adquire o nitrogênio através do processo da alimentação. Do processo da alimentação. Inspirando, jamais. Ok? No processo respiratório, não. Só através da nossa alimentação. E tem mais. Esse nitrogênio que está aqui, está no solo aqui, ele só é fixado, retirado esse gás da natureza através de um ser vivo, chamado de bactérias. Essas bactérias fixadoras, certo? Então, só as bactérias, um tipo de bactérias que tem a capacidade de absorver esse nitrogênio do ar, esse nitrogênio que está no solo. E essas bactérias, ela fazem uma associação. Ela não fica sozinha, não. Né? Como se fosse esse controle aqui. Ela fica, para ela fazer isso aí, ela tem que viver em uma associação harmônica, né? Um mutualismo em que um beneficia o outro. Há uma associação com quem, Aécio? Uma associação com um vegetal,
certo? Uma raiz dos vegetais, então ela se encontra lá nas raízes desses vegetais, formando pequenos nódulos, como se fossem bolinhas, e fica ali as bactérias, certo? Então ela tem que fazer associação com esses vegetais. Agora tem outra coisa, você vai ler no seu livro e vai dizer, não é todos os vegetais não. Não, não, só as leguminosas. Só as leguminosas. É o caso do feijão, da ervilha, certo? Então são as leguminosas, ok? Então nas raízes desses vegetais está lá cheio dessas bactérias. Então o que vai acontecer? Ela vai retirar, ela vai absorver, né, o gás nitrogênio que está aqui no solo ou no ar e passa para o vegetal. Em contrapartida, o vegetal que tem a capacidade de produzir alimento, alimenta a bactéria. A bactéria retira, passa para ele e ele passa o alimento para a bactéria. É como se fosse o seguinte: ai, olha, eu tenho o fogão e o gás, mas eu não tenho dinheiro para comprar o alimento para fazer. Aí você diz: ah, se eu tenho dinheiro, eu posso comprar o arroz, o feijão, o macarrão, a verdura e a carne. Pronto. Então vamos fazer o seguinte: você não tem o fogão nem o gás, eu tenho. Vamos se associar? Aí a gente faz a comida e divide para os dois. Olha aí, isso é uma associação. Isso é o que ocorre com as bactérias leguminosas. Elas se associaram, as bactérias retiram o nitrogênio do solo, passa para os vegetais produzem a matéria orgânica, passa para as bactérias. As bactérias, absorvem. Aí vem o caso da gente e dos outros animais, certo? Vamos dizer a vaca comeu esse vegetal, né? Aí a gente vai adquirir, por isso, coma as proteínas da vaca, da carne. Aí quando a gente vai comer a carne da vaca, né, do bode, do carneiro, aí a gente vai adquirir esse nitrogênio, que agora não é um gás, ele agora é um sal, né, um nitratozinho. Ok? Ele agora formou-se um nitrato, um amônia. Ok? Então você vai absorvê-lo através da carne ou diretamente quando você come um vegetal. Mamãe fez feijão. Opa, olha aí você comendo aí o nitrogênio aí. Tá vendo? Minha mãe colocou na macarronada. Papai trouxe uma pizza e tinha ervilha. Olha aí também. Tá vendo? Então, na hora que você está comendo, você está adquirindo isso aí. Por isso que a gente tem que fazer uma alimentação variada, comer um pouco de tudo. Porque ali tem vitamina D, ali tem vitamina A, ali tem vitamina C, né? Ali tem vitamina E. Então, quando você junta tudo, você tem um alfabeto completo, né, de vitamina que só vai fazer com que o seu corpo fique imune a doenças, ajude no seu crescimento, ajude no seu raciocínio, certo? No seu desenvolvimento. Olha aí como é bom, ok? Por isso que às vezes tem muita gente que adoece fácil, até com vento, né? E tem pessoas que mal adoecem. E quando pega um resfriado, rapidamente se cura. Olha, né, nem porque ele é um super-homem, não. Olha o que ele come. Olha o que ele faz na sua dietazinha lá. Ok? Ele come de tudo, ele come fruta, ele come verdura, ele come carne, come arroz, come feijão e aí por diante. Certo? Então é dessa maneira que você e eu vai adquirir a nossa querido nitrogênio. Né? Então esse é o ciclo. Aí como é que a gente vai devolver na natureza? Quando você morrer, quando aquela plantazinha ali cair, apodrecer, aí existem umas bactérias chamadas bactérias decompositoras, desnitrificante. Ela vai pegar esse nitrogênio que está aqui em forma de sais e vai transformar de novo em gás. E vai voltar para a natureza, então fica esse ciclo. Tá vendo? A gente adquiriu, porque tudo que está aqui, um dia a gente vai devolver. Né? Você viu na Bíblia, e o padre falou, você veio do pó e ao pó voltarás. Né? E é isso aí também, porque tudo que você está pegando, um dia você vai devolver. Tomara que seja longo nossa vida. Né? Que Deus ajude que a gente passe, né? Vire aí um Matusalém.
né? 200 anos, né? E quem sabe é Deus. A gente fala assim, mas só Deus é que sabe da nossa vida. Aí essa então vai ser tão bom agora, então a gente vamos produzir muito nitrogênio, colocar muito nitrogênio na natureza, vai ser bom demais, porque a gente vai ficar forte, cheio de proteínas. Não, meu amiguinho, não pode ser assim não. Lembra? O carbono, ele é bom demais pra gente. Ele forma nosso corpo. Toda a matéria orgânica da gente é a base de carbono. Você vai ver na química futuramente. Mas carbono demais, olha o gás carbônico, vê, do efeito estufa, o oxigênio também é prejudicial. Né? Olha aqui o nitrogênio. Ai, nitrogênio demais, essa é bom, porque tu não disse que faz proteína, rapaz. Tu não disse que eu vou ficar com cabelo bacana, eu vou crescer, meu sangue e tudo, eu vou ficar bacana porque eu tenho muita proteína. Não, vai ficar. Mas esse nitrogênio em excesso na natureza não é bom também não. Certo? E o que é que vai trazer? Quais são os problemas causados pelo o excesso desse nitrogênio liberado na natureza? O que é que pode ocorrer? Certo? Esse nitrogênio ele pode provocar, só um exemplo para vocês, se vocês têm no livro aí, o que a gente chama de, e a ciência, de chuva ácida. Chuva, chuva. Já pensou? Cai, olha, um pinguinho de água quente cai na sua pele. Ai, queimou, dói, imagina um ácido. Então, esse gás, ele vai subir, ele em excesso vai entrar em contato com os vapores de água, junto também com outro gás chamado de enxofre, e vai haver uma reação química lá, e ele vai se transformar em ácido, certo? Aí vai, como chuva, cair na terra, certo? Cair na terra, que é cai na terra. Oxe, vai cair na terra. E aí se cai aqui, vai queimar. Se cai nas folhinhas das plantas, vai queimar. Se cai numa lavoura, vai destruir aquela lavoura ali que ia produzir milho, arroz, vai destruir. Se cai na água, porque a água vai ficar ácida. Porque a água normalmente ela é ácida, ela tem uma certa acidez, até a água mineral que você bebe. Mas é uma acidez no limite de não causar problema à sua saúde. Mas na hora que ela vai cair em grande quantidade, vai aumentar a acidez lá e os animais que vivem naquele ambiente aquático vão morrer. Certo? No mar também vai ocorrer isso aí tudo. Ok? Aí nos prédios, nos monumentos, naquelas estátuas de bronze, ele vai ficar igual a vela. Já viu a vela queimando? Né? Vai derreter. Então é isso que pode provocar. Então o excesso de nitrogênio da natureza, ela vai reagir com os vapores de água e vai produzir esse tal de chuva ácida, que é prejudicial demais ao meio ambiente, né? Vai prejudicar o ecossistema. Então não pode de maneira alguma. Tudo tem que ser o seu controle, né? Então não pode ser liberado com as indústrias ou com o homem esse nitrogênio demais, né? Porque pode ser liberado através do adubo, né? O homem pode lançar aí esse nitrogênio vai se transformando em gás na natureza e olhe, e aí as consequências catastróficas. Né? Talvez em certos cantos pode ficar até irreversível, ok? Irreversível. Então, pessoal, está aí a outra parte da nossa aula, né? Falando sobre a nossa querida atmosfera, suas alterações, né? Falamos sobre esses 3 ciclos, o do oxigênio, do gás carbônico e também o ciclo do nitrogênio. Você viu que esse ciclo está aqui todo o tempo, envolvendo a gente, participando do meio ambiente e do ecossistema, certo? Por isso que aí a importância da preservação do meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, certo? Então, o respeito ao meio ambiente é respeitar a gente também, né? E o respeito do meio ambiente, às vezes, não é só você fazer um desmatamento, não. É quando você não joga o lixo
em lugares que não deve, nos esgotos. Você coloca o lixozinho certo no canto, espera a época, o dia do carro do lixo passar, aquela rapaziada bacana que passa, né, sempre 3 vezes por semana. Eles são pessoas bacanas demais, né? Faz um trabalho belíssimo, né? Só em limpar a cidade, tirar a sujeira da nossa casa já é uma coisa bela que a gente deve elogiar e agradecer muito a existência desses camaradas aí, ok? Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom, certo? E o que é bom, Deus abençoa, né? E dá prosperidade a gente. Um abraço, certo? Em todos vocês, um abraço na família, que Deus abençoe a cada dia vocês e sua família. E de cada vez mais, toda vez que você acordar, toda vez que você colocar o pé dentro de uma escola, agradeça a Deus essa oportunidade que Ele está lhe dando para que você obtenha seu conhecimento e futuramente você tenha um futuro, e vai ser um futuro garantido, certo? Porque quem estuda, Deus abençoa, certo? Há prosperidade. E a gente tem que entender que a única chave para o nosso futuro é o estudo, certo? Não tem outra maneira, não. Eu não vou dizer para você estudar direto, não. Você tem que, também que relaxar, brincar, escutar uma boa música, né? E dar uma volta, visitar uns parentes também, isso é válido também, ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau para todos vocês. Felicidade.